Som. Bom sábado. Espero que vocês estejam bem. Quando a gente pensa na lógica como o mundo funciona, geralmente quem cria alguma coisa exerce algum domínio, algum controle sobre aquilo que criou. E você nunca vê essa ordem ela sendo invertida. Então, quando um pintor ele pinta um quadro, é ele que exerce o domínio, o poder sobre aquele quadro, e não o inverso. Deu para entender essa lógica? Mas quando a gente pensa em Deus que nos criou, Ele é um Deus que fez as suas criaturas, mas ainda assim Ele está submisso à vontade, ao desejo e ao tempo dessas criaturas. Eu vou esperar só mais um pouquinho, porque a gente está vindo agora da escola sabatina, eu sei que a gente fica um pouquinho agitado, mas nós precisamos nos centrar agora nesse momento de adoração, no culto. Deus, Ele é o nosso Criador, mas ainda assim, Ele espera o nosso tempo, Ele espera a nossa vontade, Ele espera o nosso desejo de nos encontrar com Ele, de amá-lo, de servi-lo, e Ele espera a minha e a sua aceitação dEle, e esse grande encontro que a gente vai ter quando Ele voltar. O hino que eu vou cantar agora, ele fala sobre isso, e se você conhece ele, você pode cantar comigo também. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu perdi sem te buscar, quanta espera o tempo já te fez passar. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei que perdi meu coração, mas que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Sem início ou fim, seu amor está além do tempo. Limitado se fez, vê a minha angústia e o meu olhar espera. Uma vida é o tempo pra te esperar. Quanto tempo espera pra me encontrar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir meu coração. Que bom
que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Mas que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Não sei como o inventor do tempo esperou pelo nosso amor. Não sei como o dono do universo teve que pedir o nosso coração. Mas que bom que foi assim, que bom que nos esperou, tão bom tu és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que Ele nos esperou, tão bom Ele é pra mim e pra você. Amém. Mais uma vez desejamos um feliz sábado, igreja querida. É uma alegria sempre, né, nós podermos nos encontrar nesse dia tão significativo, nesse dia tão importante para a gente, acima de tudo, para nós passarmos esse momento em adoração ao nosso Deus. Aproveitando cada segundo do meu tempo aqui, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. O sermão de hoje, queridos, ele surgiu a partir de um pedido que me foi feito. Esse pedido, obviamente, expressa aí o desejo, a preocupação, talvez, de se aprofundar mais em um determinado assunto. E eu confesso a vocês que, enquanto preparava o sermão de hoje, eu pensei em algumas coisas. Uma delas, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente dá por entendido, né, determinados assuntos e acredita ou pensa que determinados assuntos a gente já não precisa estar falando, mas uma vez alguém disse, eu ouvi alguém dizer que o óbvio não existe. E olha, eu estou cada vez mais propenso a acreditar que o óbvio não existe. Sabe, às vezes a gente acha que determinadas situações, determinados assuntos são óbvios, mas são óbvios para a gente. Para o outro, talvez não seja tão óbvio assim. Então, tem determinados temas que nós precisamos falar. Enquanto preparava esse tema, eu também senti ali em meu coração uma alegria, uma satisfação, uma gratificação imensa. E percebi o quão importante seria nós abordarmos esse assunto, que para muitos de nós, para não dizer para todos nós, é um assunto que nós basicamente dominamos e aceitamos. E eu me refiro ao tema do sábado, o sábado bíblico. Gostaria de mencionar algumas coisas antes de entrarmos na reflexão dessa manhã. O tema de hoje, ele não está construído de uma forma como se fosse um estudo bíblico. Nós não vamos fazer um estudo bíblico aqui com aquele monte de textos bíblicos para provar um determinado assunto ou comprovar um determinado assunto bíblico. Não é a proposta da nossa reflexão hoje. Mas o assunto, eu creio que ele vai responder algumas perguntas, e na verdade, eu preparei o sermão na intenção de responder 3 perguntas. Primeira pergunta: o que significa o sábado no contexto bíblico? Qual é o verdadeiro significado do sábado na perspectiva bíblica? Segunda pergunta: qual o propósito? Qual o propósito desse dia? Para que o sábado serve? Terceira pergunta:
como nós devemos, no nosso dia a dia, no nosso contexto, observá-lo ou guardá-lo como nós costumamos fazer. Como ponto de partida, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Já que nós estaremos tentando responder à primeira pergunta, o que significa o sábado na perspectiva bíblica, nós vamos no texto que dá base para nós fazermos ou chegarmos a essa compreensão. Primeiro, ou a primeira referência que nós temos do sábado dentro do texto bíblico. Quando nós olhamos, queridos, para o ato de Deus, o ato criador de Deus apresentado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente percebe algumas coisas saltando aos olhos. Como um artista extremamente habilidoso, Deus vai planejando, Deus demonstra planejamento, Deus demonstra cálculo, Deus demonstra intencionalidade em cada uma das suas ações apresentadas dentro do texto bíblico para a gente. Cada um dos dias, assim como um artista, né, vai preparando ali, ou pintando, usando a sua tela, né, para expressar aquilo que está em seu coração, para expressar a sua arte, Deus vai preparando também, Deus vai preparando o caminho para chegar em um determinado lugar. Cada um dos dias, prepara para, cada uma das ações, prepara para a ação seguinte. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz o texto bíblico. Depois de olhar, ver a condição, né, a condição do planeta Terra, Deus vai preparando o caminho para trazer ordem, para trazer esse projeto que Ele havia idealizado. Cada um dos dias é uma consequência daquilo que Deus fez anteriormente. Cada um dos atos de Deus prepara aquilo que vai vir depois. Deus prepara a terra e os rios e depois povoa a terra e os rios. E assim por diante. Até chegar no sétimo dia. Eu entendo que no sétimo dia Deus cria algo. A criação de Deus não termina no sexto dia, como muitos acreditam. Na minha perspectiva, segundo aquilo que a Bíblia me mostra, Deus cria algo sim no sétimo dia. E o que Ele cria no sétimo dia? O sábado. Leia comigo. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Versículo 2. No sétimo dia, já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Algumas traduções, principalmente a Almeida, traz a ideia, o conceito de que Deus cria algo nesse dia. E Ele cria o dia sétimo. Ele havia concluído a obra, aquela obra física. Mas no sétimo dia Ele cria algo que não é físico, não é palpável. E isso para a gente é extremamente significativo. Sabe por quê? Imaginem só, se Deus tivesse criado e estabelecido o jardim do Éden como aquele ponto onde nós, o ponto de encontro, onde nós vamos para poder adorá-lo. O que aconteceria conosco hoje? Nós não teríamos esse ponto físico, material ou materializado para poder ir e adorá-lo. O que Ele faz? Ele cria um espaço no tempo, onde ninguém teria condição de tocar ou destruir. Até poderia tentar, mas ninguém tem condição de tocar o tempo. É justamente isso que Deus faz com o sábado. Ele cria alguns
escritores, pensadores, dizem que Deus cria um templo no tempo. Eu digo que Deus criou é como se ele tivesse cravado uma bandeira no tempo. E essa bandeira indica, beneficia, traz algumas consequências para a gente, e a gente já vai ver isso. Mas observe o que o sábado bíblico, ele significa dentro do contexto da criação. Eu gosto de imaginar o sábado da seguinte forma. Imagina você montando um quebra-cabeça. Já montaram um quebra-cabeça? Imagina você montando um quebra-cabeça. Você pega as diferentes peças e em cada um dos dias você vai colocando essas diferentes peças. Em um dia você coloca as peças que vão dar a imagem dos céus. Outro dia você coloca a imagem dos rios, da terra. Outro dia você coloca as imagens dos animais, enfim. Cada um dos dias você coloca aquelas imagens que vão compondo aquele quebra-cabeça. No sexto dia você coloca as imagens que vão compor o ser humano, a imagem do ser humano, enfim. Até que você conclui o quebra-cabeça. E o que você faz depois de concluir o quebra-cabeça? A Bíblia descreve, no versículo 2, que no sétimo dia Deus já havia concluído a obra, e nesse dia ele descansa, ele abençoa, ele santifica, porque nele descansou de toda a obra que realizara. Quando a Bíblia descreve que Deus descansa, imaginem a seguinte cena: você terminou de fazer ali, ou de montar o quebra-cabeça, e aí o que você faz? Você contempla. Você sente aquela gratificação, aquela alegria, vem aquele sentimento de concluir, terminei. Quando o texto bíblico utiliza essa expressão, trazendo a ideia de que Deus descansou, ele traz associadamente a imagem não de Deus parando porque está cansado. O livro de Isaías diz que Deus não se cansa, mas é como se Deus estivesse parado, porque ele havia realizado, concluído a sua tarefa, e agora ele contempla, ele desfruta daquilo que ele fez. E ele faz isso com um propósito. E aí vem a segunda pergunta: qual o propósito do sábado? Eu quero que você imagine uma outra cena. No sexto dia, a Bíblia diz que Deus cria quem? O ser humano, o homem. Vocês já pararam para analisar que no sexto dia, o homem e a mulher, eles não desfrutam desse dia 24 horas? Eles desfrutam apenas uma porção. O sétimo dia foi o dia que eles desfrutaram por inteiro. E como eles desfrutam? E aí vem uma coisa assim que para mim é muito bacana, gratificante de pensar. A Bíblia descreve que Deus age de uma determinada maneira no sétimo dia. A Bíblia descreve que, e ela traduz isso através de 3 verbos, né? Diz que Deus descansou, abençoou e santificou. Cada uma dessas expressões, cada um desses verbos traz uma ideia associada. Eu já mencionei uma. A ideia de Deus parar, desfrutar da sua criação, e como ele desfruta da sua criação? Se relacionando com ela. No texto anterior, no capítulo anterior, diz que depois que Deus conclui aquilo que ele fez, ele diz o seguinte: viu Deus que havia feito, e tudo era o quê? Muito bom. Muito bom, há uma ênfase. Tudo era muito bom. Cada um dos dias, o texto marca, né, que houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, segundo dia, assim por diante. Quando chega no sexto dia, Deus faz, e era tudo muito bom, porque ele havia concluído a obra física que ele tinha realizado. Mas no sétimo dia,
Ele continua a sua criação. Aquilo que era bom poderia ficar ainda melhor com o relacionamento que o ser humano teria com Deus a partir da convivência, da experiência. Vocês se lembram que o texto diz que Deus visitava o jardim do Éden em um determinado momento do dia? Que momento era esse? Na virada do dia. Não é assim que o texto bíblico diz? Na virada do dia. Observem algo. Parece-me que no sétimo dia, o ato de desfrutarem da presença de Deus não se limita apenas a um momento, mas ao dia todo. As 24 horas daquele dia seria passada com Deus. E o que eles desfrutariam disso, como eles desfrutariam, como eles se beneficiariam disso, o texto bíblico diz, e uma vez alguém falou para mim, que o sábado bíblico ele é apenas conceitual. Olha, a gente não precisa guardar o sábado do jeito que vocês guardam, porque é apenas o conceito que está ali. Eu não consigo enxergar isso a partir da perspectiva bíblica. Sabe por quê? Porque a Bíblia descreve que Deus santificou esse dia. O que significa santificar na perspectiva bíblica? Significa separar. Separar para quê? Não é apenas para ser exclusivo. É separar para cumprir um objetivo santo. Ou seja, Deus separa a porção do tempo que se relaciona ao sábado. Ele não separa a porção do tempo que está relacionada ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto ou ao sexto dia. Ele separa a porção do tempo que se relaciona ao sétimo dia. Mas ele não apenas separa. Observem, e eu volto a destacar, que Deus nesse dia, ele para, desfruta daquilo que ele tinha feito. Separa essa porção do tempo, onde ninguém teria capacidade, o poder, a condição de tocar. Ele separa essa porção do tempo, ela não é física, ela não é geográfica. E ele não apenas separa, mas ele também abençoa. Terceiro verbo utilizado. E sabe o que isso significa, queridos? E aqui a gente tem um propósito do sábado. Quando Deus abençoa algo, Ele não abençoa para que aquilo fique apenas cheio de bênção. Ele abençoa para que aquilo que foi abençoado possa abençoar. Vocês lembram da vida de Abraão? Da promessa que Deus faz a Abraão? Quando ele chega e faz aquele chamado a Abraão, ele diz o quê? Em ti eu abençoarei. Eu vou abençoar você. Eu vou abençoar a sua vida. Mas você vai, por meio da sua vida, abençoar outros. E isso para mim é muito significativo. Sabe por quê, queridos? Porque é na porção que envolve o sétimo dia que existe a bênção. Não é na do sexto, não é na do quarto, do quinto, enfim. É na porção que envolve o sétimo dia que existe uma bênção. Na verdade, Deus transforma essa porção do tempo em um canal de bênção. A pergunta que fica é, ok, pastor, até aí eu já entendia. Mas como eu sou abençoado nesse dia? Como vem a bênção de Deus? Qual é quando Deus coloca, estabelece esse propósito de usar esse dia como um canal de bênção, como isso se desdobra na nossa vida? E aqui poderia mencionar vários aspectos, mas eu gostaria de destacar alguns, na verdade 3. Primeiro aspecto, que eu creio que envolve uma bênção, que vem uma bênção relacionada ao sábado. Quando nós pensamos no sétimo dia, nós somos abençoados porque é no sétimo dia, nessa porção do tempo, que Deus se revela como o Criador, ou Deus Criador, e reafirma a nossa condição de criatura.
pensem comigo naquela imagem que eu trouxe há algum tempo atrás. É nesse dia que Adão e Eva percebem que Deus é o criador deles. Não que eles não tivessem percebido antes, mas é nesse dia que eles contemplam a grandeza da criação. É nesse dia que eles desfrutam daquele sentimento que Deus estava desfrutando, aquele sentimento de gratificação, aquele sentimento de satisfação. Eu concluí, eu estendo a vocês. É nesse dia que se desfruta da obra criadora de Deus. E sabe, queridos, aqui existe um ponto importante para a gente. A maneira como nós nos dirigimos a Deus pressupõe a maneira ou a forma como eu me vejo. Por exemplo, quando eu chego para o meu pai e me dirijo a ele como pai, eu estou pressupondo o quê? Que eu sou filho, certo? Quando eu chego para Deus e olho para Ele como Criador, eu pressuponho que eu sou o quê? Criatura. O sábado coloca essa impressão no nosso coração, ou pelo menos deveria colocar. A gente tem na nossa cultura adventista a seguinte declaração, que o sábado é um memorial do quê? Da criação. Da criação. Percebem como isso se desdobra dentro do texto? O ser humano naquele dia, ou o ser humano ele é abençoado pelo sétimo dia, a bênção existe no sétimo dia, porque nós temos a condição de entender que nós somos criatura. E quando eu digo isso, a satisfação vem no nosso coração, porque diferente da ideia deísta, nós não somos uma criatura que se origina em alguém, da criação de alguém que cria e abandona. Mas nós somos fruto de alguém que cria e se relaciona. Olha que bênção, queridos. Existe gratificação, existe bênção no sábado, porque ele revela o caráter de Deus. Esse caráter de ordem, esse caráter que emana poder, esse caráter que emana relacionamento. Não apenas com Ele, mas com a sua criação também. Segunda bênção que existe no sábado. O sábado estimula uma estabilidade emocional em nós. Como isso? Ele nos desacelera. Pelo menos deveria nos desacelerar. 6 dias criou Deus os céus e a terra. No 7º dia, ele concluiu. Imaginem a imagem do quebra-cabeça. Você conclui, e quando você conclui, o que você faz? Você desfruta daquilo que você realizou. Você não arruma mais coisas para fazer. Quando eu digo que o sábado estimula a estabilidade emocional, é porque um pouco mais para frente, quando o povo de Israel recebe de Deus os mandamentos, e nesses mandamentos está ali revelado aquilo que Deus já havia mencionado, realizado antes, quando ele transcreve a lei a respeito do sábado, ele diz algo significativo ali. O sábado, ele equilibra as coisas. Imaginem você, queridos. Você é um escravo que trabalha 7 por 7. 7 por 7? 7 por 7. Você não tem descanso. E aí chega Deus e fala o quê? Opa, existe um descanso para você. E nesse dia de descanso, não existe maior e nem menor. Não existe melhor e nem pior. Não existe escravo, não existe senhor. Nesse dia, todos são iguais. Todos podem desfrutar do descanso de maneira igual. Percebem como o sábado ele estimula esse lado emocional? Porque ele
equilibra as coisas. Ele faz com que você e eu, com base no ato criador de Deus, possamos nos sentir o quê? Privilegiados ou valorizados. É isso que o texto bíblico nos diz. A gente tem a condição, e creio eu, queridos, que nos dias, ou no tempo que a gente vive, o sábado se torna cada vez mais necessário. Por quê? Porque a gente não para. É o tempo inteiro, correndo de um lado para o outro, acelerados. O sábado é um convite a desacelerar. Desacelerar e desfrutar de quem? Desfrutar de Deus. A bênção no sétimo dia, ela não é intrínseca a Ele mesmo. O sábado não é um fim nele mesmo. Alguns no passado acreditaram que o sábado era um fim nele mesmo, mas o sábado não é um fim nele mesmo. A bênção no sábado está naquele que o abençoou. Naquele que é o doador da vida. Está no ato de nós desfrutarmos da presença dele e da presença daquilo que ele criou. A criação dele, no sétimo dia, foi quando Adão e Eva tiveram a oportunidade de desfrutar por um dia inteiro da presença de Deus. Daquilo que Deus havia criado. No capítulo 2, a gente tem a declaração de que Deus plantou um jardim para Adão e Eva. Ou seja, ele dá a ideia ali de ele colocar a mão na massa. Ele planta, ele constrói a casa de Adão e Eva. Eles desfrutam por um dia inteiro dessa casa que Deus criou para eles. Eles desfrutam por um dia inteiro da presença um do outro. Como casal, imagina você, que às vezes passa o dia inteiro trabalhando longe do seu cônjuge, longe do seu filho ou da sua filha. Não acontece? Às vezes a gente se vê quando? No final da noite, na virada do dia. No sétimo dia, nós temos a oportunidade de desfrutar por inteiro da presença do outro. É isso que o texto bíblico me diz. Mas tem uma terceira bênção. Ela reforça, o sétimo dia, o sábado, reforça o amor e o serviço altruísta. Nos distancia, sabe do quê? Dos nossos interesses pessoais. Por quê? A gente tem 6 dias para trabalhar intensamente a fim de alcançar ou de resolver os nossos interesses. O sétimo dia, a gente descansa no Senhor. A gente descansa naquele que é o provedor. A gente expressa por meio do ato de cessar a nossa confiança de que as coisas são obtidas não pelas nossas forças, mas que acima da nossa capacidade, acima da nossa força, da nossa condição, existe um Deus que cria, mantém, se relaciona. Eu gosto da imagem apresentada no Salmo 127, que Deus dá descanso àqueles a quem Ele ama, aos seus gedidias, aos seus filhos. De que adianta a gente acordar cedo, trabalhar tarde, dormir tarde ou trabalhar até tarde, se nós não temos a bênção do Senhor sobre a nossa vida? Percebem? A bênção do sábado, quando nós paramos, desfrutamos da bênção desse dia, a gente expressa a nossa confiança nele. Assim como acontece quando a gente devolve parte, daquilo que Deus proveu para a gente, os nossos dízimos. O propósito do sábado é abençoar a sua e a minha vida. E essa bênção se desdobra de diversas maneiras. Mas ela se desdobra, ela acontece quando a gente para. Quando a gente desfruta daquilo que Deus fez. Existe uma expressão, eu teria tanta coisa para falar ainda, mas existe uma ideia associada ao judaísmo que associa o sábado com felicidade plena.
eles usam uma expressão. E eles dizem que, associando essa expressão, é uma condição que nós alcançamos paz, uma condição que nós alcançamos felicidade, gratificação. E associado a essa expressão, eles trazem o sábado. E dizem que no sábado a gente consegue alcançar isso. Porque existe uma bênção especial. Pergunta agora, a última pergunta: como a gente guarda o sábado, pastor? Eu vou pedir para projetarem uma imagem. E essa imagem tem a ver com o quarto mandamento. O judaísmo, na forma de se expressar, utiliza muito uma forma de escrever, de transmitir pensamento, chamada quiasmo. Quiasmo é basicamente você ordenar as ideias para que uma ideia converse com outra ideia. Aqui nós temos uma das maneiras como o quiasmo pode ser escrito ou construído. A gente encontra isso na Bíblia de ponta a ponta. Alguns estudiosos dizem, por exemplo, que o próprio livro do Apocalipse, ele é escrito inteiro nessa maneira. E essa forma, ela tinha uma intenção. Vocês observam aqui que a primeira ideia, a primeira frase lá em cima, ela conversa com a última frase aqui de baixo. Lembra-te do dia do sábado para o santificá-lo, ou para santificá-lo. Aqui embaixo está: o Senhor abençoou o dia sábado e o santificou. Às vezes, no quiasmo, as ideias se repetem literalmente. As frases se repetem do jeitinho que elas foram colocadas ali. Às vezes é apenas a ideia. Só que nessa maneira de escrever, o escritor, ele conduzia a mente do ouvinte para um ponto central. Aqui, por exemplo, existe um ponto central. O quarto mandamento foi escrito dessa maneira, na forma de quiasmo, conduzindo a mente do seu ouvinte, do seu leitor, a um ponto central. Primeira ideia: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Eu tenho que ler aqui porque eu não enxergo o que está lá na tela. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Lá no final, última frase do mandamento: o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 6 dias trabalharás, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e assim por diante. E farás toda a tua obra, não farás nenhum trabalho. Percebem aqui a cadeia de ideias, como as ideias se conectam? E elas conduzem para um ponto central. E qual é esse ponto central? O sábado é de quem? Do Senhor teu Deus. Muita gente pergunta: pastor, o que a gente deve fazer no sábado? Como nós devemos guardar o sábado? Para mim, aqui está a melhor explicação de como nós devemos guardar o sábado. E eu digo isso, queridos, por quê? Porque o sábado, ao longo da história, ele se torna um problema. Justamente porque pessoas acabam colocando no sábado e acreditando que o sábado era um fim nele mesmo, esquecendo a real essência do significado, do propósito desse dia tão especial que Deus estabeleceu para você e para mim. Estabeleceu para nos abençoar. O próprio Cristo disse: olha, o sábado foi feito por causa do homem, para trazer bênção para a vida do homem. Como guardar o sábado? Eu costumo dizer, quando me perguntam isso, que a melhor forma de nós sabermos o que fazer e o que não fazer é pensar. Sabe aquele momento, e eu gostaria assim a minha hora já estourou, mas eu preciso falar disso. Quando eu digo que a gente pode arrumar alguns problemas, é porque tem gente, e eu já vivenciei isso, tem gente que diz assim: olha, o sábado, ou no sábado, eu não faço trabalho missionário, por exemplo. Por quê? Porque o sábado é um dia de descanso. Eu já vivenciei algo desse tipo. E isso é um extremo.
Um outro extremo é alguém chegar e falar: o sábado eu não faço mais nada, eu nem desfruto da minha família, porque eu só faço o trabalho missionário. Percebem? O sábado é para Deus. Quando eu me reúno com a minha família, no sábado, é aquele momento onde eu expresso a minha gratidão a Deus por ter me dado aqueles ou estes. Quando eu venho à igreja, desfruto da presença dos meus irmãos, eu faço por quê? Por gratidão a Deus, porque Ele me deu essa família. Quando eu venho aqui e expresso a minha adoração a Ele, eu faço de maneira automática ou eu faço porque eu reconheço a soberania dEle? Percebem? Como o sábado deve ser desfrutado por nós, deve trazer a sua bênção para a nossa vida, nos levando a nos distanciar daquilo que às vezes nos rodeia e nos distancia da bênção que existe no sábado. Eu poderia citar outros exemplos, mas eu quero terminar com uma experiência pessoal. Quando eu estava na faculdade, todas as sextas-feiras eu ia para o culto em uma igreja que a gente costumava frequentar, aonde a gente morava. Aonde a gente estava não tinha culto de quarta e nem culto de domingo, mas tinha culto de sábado e culto de sexta. E eu, como de costume, fui ao culto na sexta-feira, fui sozinho, a Michele não me acompanhou, e quando eu cheguei lá, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. As pessoas que costumavam frequentar não estavam. Havia acontecido uma mudança, e essa mudança eu não soube dela. Que mudança foi essa? No hospital adventista, que ficava bem pertinho da igreja que eu costumava ir, funcionava uma sinagoga, né, um grupo de judeus adventistas se reuniam ali semanalmente. Como a igreja não estava reunida naquela sexta-feira, os judeus, porque eles se reuniam numa salinha, aqueles irmãos foram para a igreja que eu costumava ir. Quando eu cheguei lá, já percebi que tinha alguma coisa diferente. Todo mundo com o quipá, com o chapéuzinho, né? Não sei nem se eu posso falar chapéuzinho, porque às vezes eles, né? Com o quipá. Na hora que eu cheguei, colocaram em mim, e eu percebi que, obviamente, era um grupo de judeus. Ao longo do culto, ficou mais evidente ainda. Só que algumas coisas aconteceram e ficaram assim gravadas na memória. Impressões extremamente positivas. Em algum momento do culto, na hora da oração e dos cânticos, eles tampavam o rosto. E eu, gente, vocês sabem como é, né? A gente vai na primeira vez num lugar, a gente fica com vergonha de pagar mico, não é? E eles ali, tampando o rosto, e às vezes eu só dava uma olhadinha assim para ver se eu não era o único que estava com a mão no rosto, né? Se eles já tinham tirado, porque eles tinham uma cadência, um ritmo, as coisas aconteciam de maneira fluida para eles, mas para mim não. Em um momento, eles chegaram, a pessoa que estava dirigindo o culto, disse exatamente essas palavras: agora nós vamos virar para receber a noiva. Na hora eu pensei, meu Deus do céu, entrei de ganso num casamento. Está explicado, até então eu não sabia que havia acontecido a mudança, né? Que eles estavam usando a igreja de maneira emprestada. Eu pensei, entrei de ganso no casamento. E já comecei a pensar, como eu vou fazer para sair sem ninguém perceber? Só que, na hora que todo mundo virou, as portas se abriram, eles começaram a cantar e nada da noiva entrar. Eu falei, mas que negócio é esse? E aí eu percebi, sabe quem era a noiva? O sábado. Algumas outras coisas aconteceram, mas aquele momento me trouxe uma impressão tão positiva. A maneira como eles materializavam o sábado me chamou muito a atenção. Não estou dizendo que a gente tem que materializar o sábado, mas eles o tornaram de uma forma tão palpável que aquele sábado, para mim, foi diferente.
E eu entendo, queridos, que Deus, quando estabeleceu o sábado, quando Ele descansa nesse dia, deixando, obviamente, o seu exemplo a nós, quando Ele abençoa essa porção do tempo, quando Ele separa essa e não aquela outra, Ele quer beneficiar a gente. E aí vem a pergunta para a gente. A gente tem realmente sido abençoado no sábado? O sábado tem sido uma bênção para a nossa vida? Eu tenho cumprido, ou melhor, o sábado tem cumprido o papel dele na minha vida, de me abençoar por meio do relacionamento que eu tenho com Deus nesse dia, do relacionamento que eu tenho com o meu semelhante, do relacionamento que eu tenho com a natureza. Eu sei que na correria do nosso dia a dia se torna quase que utópico algumas coisas, mas o sábado tem esse propósito. Quando Deus o cria, Ele cria com esse propósito. A gente olha ao longo da história e a gente percebe que Jesus, ao vir, né, nessa terra, Ele vem resgatar esse verdadeiro significado. Ele vem resgatar a bênção que envolvia ou que envolve essa porção do tempo, e que havia sido deixada de lado por muitos. Naquela época, o sábado havia se tornado um fardo. E hoje? Se Jesus viesse hoje aqui, será que Ele olharia para a gente e entenderia que nós, de fato, desfrutamos dessa porção do tempo como deveríamos? Se Jesus estivesse aqui hoje, será que Ele traria algumas lições confrontadoras em relação ao sábado, como Ele fez lá naquela época? O sábado é uma bênção para aqueles que se deixam abençoar por esse dia. O sábado foi estabelecido por Deus para abençoar a humanidade, para abençoar você e a mim, você e eu. O sábado foi estabelecido para que nós pudéssemos desfrutar da presença de Deus, desfrutar da presença daqueles que estão ao nosso redor, da presença da criação de Deus. Eu espero, queridos, do fundo do meu coração, que os propósitos de Deus se alcancem na nossa vida, ou se encontrem na nossa vida, se renovem, sejam concluídos, alcançados. Eu oro para que a gente, de fato, desfrute aqui e agora daquilo que nós desfrutaremos por toda a eternidade. E eu encerro com esse pensamento. O sábado nos dá condição de desfrutar aqui e agora de algo que nós desfrutaremos por toda a eternidade. Olha que interessante isso. Nós teremos a oportunidade de, por toda a eternidade, desfrutar dessa bênção que Deus concedeu ao ser humano, mas a gente não precisa esperar até lá. A gente pode desfrutar aqui e agora. Quantos gostariam de dizer para Deus: Senhor, eu quero desfrutar desse dia que o Senhor concedeu a mim. Quero receber as bênçãos sabáticas, eu quero receber a bênção que o Senhor reservou nessa porção do tempo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Quero convidar você a se colocar em pé, fechar os seus olhos e juntos nós vamos orar. Pai Santo, nós queremos te agradecer, porque na sua infinita bondade e misericórdia, ó Deus, o Senhor pensa na gente. O Senhor expressa o seu amor de maneira extraordinária em cada detalhe do seu ato criador. Quando a gente olha para a nossa vida, para nós criaturas, a gente percebe em cada um dos detalhes que envolve o nosso corpo a expressão do seu amor. Quando a gente olha ao nosso redor, contempla a natureza, a gente observa, ó Deus, as suas expressões de amor carimbadas na natureza ao nosso redor. Mas a gente só consegue desfrutar disso, ó Deus, de maneira
plena, satisfatória, quando a gente para contemplar. E a gente vive numa correria tão grande no nosso dia a dia, Senhor, que às vezes a gente nem tem tempo para contemplar. Mas o Senhor criou um templo dentro do templo. Cravou uma bandeira dentro do templo para nos fazer um convite a parar e observar quem o Senhor é, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Quando nós pensamos no sábado, a gente entende que o sábado é um memorial da criação. Mas segundo aquilo que a tua palavra nos diz, ele também é um memorial da redenção. E ao pararmos nessa porção do tempo, nós recebemos a bênção da confiança, a bênção do relacionamento, a bênção de nos sentirmos amados por Ti. E a gente quer Te pedir, ó Deus, que nos dê condições para que dentro da nossa jornada, o sábado possa cumprir o seu verdadeiro propósito em nossa vida. Que o sábado nos leve a vivermos um relacionamento cada vez mais redentivo contigo. Que a gente pense e entenda que o sábado é para o Senhor. Que os nossos interesses sejam deixados de lado nesse dia. E os seus assuntos possam ocupar o nosso coração. Que os seus assuntos possam ser os nossos assuntos também. E assim, ó Deus amado, a gente consiga receber a bênção reservada a cada um de nós. Te agradecemos pelos momentos aqui juntos. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, queridos, que nós cantássemos agora um hino que, para muitos de nós, é um recordatório daquele momento que nós desfrutamos mesmo em família. Os cultos de pôr do sol normalmente são marcados por hinos relacionados ao sábado, né? E eu gostaria que nós cantássemos nesse momento um hino que tem a ver com o sábado. Um hino que faz o nosso coração recordar dessas experiências ou desses momentos tão significativos para a gente. Esses momentos tão prazerosos que são os momentos de receber e de despedir do sábado em família. Que o Senhor continue abençoando a nossa vida e esse hino possa tocar no nosso coração. Horas
Mestre amado, Criador divino, do santo sábado tu és, Senhor. O sábado é para Deus. Que o Senhor derrame riquíssimas bênçãos sobre a nossa vida. Ao nos despedirmos, querido e bom Deus, nós queremos mais uma vez expressar a nossa gratidão pelos momentos aqui juntos. Te agradecemos pelo alimento que o Senhor proveu a nós e logo mais nós estaremos desfrutando. Mas queremos te pedir agora que a graça de Cristo, o teu amor, Pai Santo, e a comunhão do Espírito nos acompanhe e continue conosco. Em nome de Jesus. Amém.